Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Hoje um convidado super especial, uma atividade fantástica e, aliás, há muito me desperta curiosidade. E todos vocês, principalmente aqueles que moram em Santos, conhecem, talvez não profundamente, como eu também não conheço profundamente. Mas nós vamos hoje com ele conhecer muito mais da praticagem, um serviço essencial, fundamental. Está conosco o presidente da Praticagem, Bruno Tavares. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Márcio, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. Fazia tempo realmente que nós queríamos, conversávamos com, aliás, um abraço ao Zé Rodrigues, que trabalha com você, jornalista. Trabalhamos juntos no Estadão, Zé Rodrigues e eu, e hoje ele faz assessoria de imprensa da Praticagem, um excelente profissional. Bruno, eu quero começar didaticamente. A gente tem a figura, antigamente era aquela lanchinha vermelha, né? Ainda é, só ainda que ela é? Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouco. Vai, passa pelo canal, vai lá fora, encosta no navio, sobe. O que é a praticagem, Bruno? A praticagem é um serviço de assessoria ao comandante, né, prestado pelos práticos, profissionais aquaviários aqui do Porto de Santos, e a gente vai para bordo para assessorar o comandante na manobra de navegação e na manobra de atracação, ou desatracação, no caso, né? Em tese, desculpe interrompê-lo, significa que ele não conhece bem o canal, vocês vão lá para ajudá-lo. Exatamente, é o profissional que tem experiência aqui local, né, e vai para bordo para assessorar o comandante na entrada dos navios, enfim, nas manobras dos navios. E assume o comando, Bruno? Ele é como se fosse, ele compartilha o comando com o comandante, né? Ele assume naquela hora, durante a navegação e a manobra, sempre com o comandante ali do lado para, caso de uma assessoria, alguma coisa, é sempre feita uma troca de informações entre o prático e o comandante, quando o prático vai a bordo, justamente se o navio tiver alguma restrição, alguma coisa que o prático precisa saber, né, durante a manobra. Então, é sempre feita essa conversa, né, ao longo da manobra e antes também de iniciar. E aí justamente troca-se, compartilha essas informações e os dois praticamente trabalham juntos ali, mas o prático assume, sim, assume a manobra. Eu vou continuar nesse detalhamento pela importância do trabalho, pela importância da missão de vocês e até para a gente conhecer um pouco mais. A gente tem a barquinha encosta ali, sobe aquela escadinha e não tem tempo. Chuva, sol, tem tempo ruim, tem que subir, né? Tem que subir. Ali é um momento é um momento que você tem que ter firmeza. Fazendo uma comparação, é como se fosse um momento que o avião vai aterrissar, né, e vai decolar, que é a são os momentos mais perigosos. Mais críticos, né? A aviação, como eu sempre tive muito medo, eu estudei bastante. Aí são os dois momentos críticos. Exatamente. Ali é um momento crítico. Para o prático é como se fosse um momento mais crítico, vamos dizer assim, né? Que ele está justamente fazendo a transferência da lancha para o navio. E é naquela escadinha quebra-peito que a gente chama, né? Aquela escadinha quebra-peito? Quebra-peito, a famosa quebra-peito. E como você falou, não tem tempo ruim. Lógico, a maioria das vezes, né? Ainda bem, o tempo tá bom, é um mar tranquilo, mas quando entra uma frente fria, quando o mar vira, a gente tem que ir, seja faça sol, faça chuva, de madrugada, 24 horas, /7. E o navio ele tem que estar na barra, fundeado, em movimento? Em movimento. Em movimento. A gente sempre pega o ele navio começa a entrar o quê? No trecho 1, no início canal do de trecho acesso. 1. É próximo ali, a boia que a gente embarca, mais ou menos, é próxima ao través da Ilha das Palmas, né? Um pouco antes ali. E aí é um ponto de embarque, né, já marcado na carta náutica, que o comandante também tem acesso. E aí a gente sempre embarca naquele ponto com o navio em movimento, né? E na hora de desembarcar também a mesma coisa, o navio em movimento, a lancha encosta e o prático desce. Agora, salvo o melhor juízo, eu acho que quase todos já conhecem o Canal de Santos, já entraram aqui pelo menos uma vez, né? Sim, sim. Já tem uma certa experiência. Isso facilita essa operação, essa manobra? Isso facilita, porque de vez em quando a gente tem cruzamento de navios no canal, muitos navios, um comboio saindo, um outro comboio entrando. Então, um comandante que tem uma certa experiência e já costuma escalar o Porto de Santos é até melhor, né? Porque ele já se sente um pouco mais seguro de saber como é que é feita a navegação. Apesar da gente ter o centro de controle, que faz toda essa coordenação de tráfego de entrada e saída também. Tá, você falou em cruzamento. Há muito tempo eu não vejo, moro na Ponta da Praia, um bairro espetacular. Você mora lá também? Não? Eu moro por ali. Melhor bairro de Santos, né? É melhor Sem bairro dúvida. de Santos. Nada em relação aos outros. É que a Ponta da Praia tem um charme todo especial, até pelo canal, até pela saída dos navios. O visual, né? É bem bonito. Mas nós temos, em tese, 4 trechos, trecho 1, 2, 3, 4, Isso. perfeito? Mas ali naquele trecho 1 da boia até depois do forte, perto ali da balsa, que ainda é um pouco do trecho 1, ali ainda há cruzamento? Hoje não, né? Dependendo do trecho, por exemplo, entre a Fortaleza e o ferryboat, né, você tem que evitar cruzar, porque são trechos um pouco mais críticos, né?
Então você evita o cruzamento ali. Mas no canal de acesso, dependendo do tamanho do navio e do calado do navio, a gente tem cruzamento. É porque normalmente a gente vê muitos navios grandes agora entrando. E o navio, quando é muito grande, né, os conteneiros de 300, 335, por exemplo, até os graneleiros de 229, 230, 240, ali não se cruza, é um trecho que não se cruza. Por isso que muitas vezes você vê o navio entrando e saindo sozinho. Há muito se fala na famosa ponte. Aliás, dizem que o primeiro projeto é de 1950. Pois é, não desde que eu cheguei em Santos. Eu não tinha nascido, você muito menos, que é mais jovem. Não tínhamos nem nascido e já tinha um projeto. A pergunta é curiosa. O ferryboat, a travessia, ali é um momento de risco, né? Já tivemos algumas colisões, né, Bruno? Sim. O ideal seria acabar com a travessia para a segurança maior da navegação? Não digo acabar, mas assim, se a gente puder ter uma outra via de acesso, né, que facilite, que diminua talvez esse tráfego ali, lógico, é sempre melhor, pensando no caso da segurança da navegação, sim, com certeza é sempre mais seguro, né? Seria mais seguro. Agora não é mais ponte. Primeiro falou-se muito em ponte, agora túnel. Então vai não criar problema, porque existe uns são a favor de ponte, outros são a favor de túnel. Ligação seca. Isso. Mas me parece, até pelas informações que a gente tem, em função do convívio quase que diário com a Santos Port Authority, que agora o projeto é túnel. Quando vai acontecer? Pois não é. sei. Não Aliás, recentemente, no processo, está em desenvolvimento um grande processo de desestatização do Porto de Santos. Eu participei de uma videoconferência recente com o próprio Fernando Biral. Ele diz que uma das intenções, uma das metas do processo de desestatização, não vamos entrar nesse mérito, é incluir a construção do túnel. Sim. Seria um negócio espetacular. Olha, vai assumir o porto, vai assumir o canal, vai assumir a operação, então, mas vai ter que construir seca, o túnel, não é isso? Mais ou menos que a Dutra. A Dutra está para ser renovada a concessão, eles estão querendo condicionar a renovação da Dutra à duplicação da Rio Santos. Não precisa nem ser outorga, mas vem aqui e faz isso aqui, aí. né? Isso é o ideal, mas é um processo que ainda está se desenvolvendo. Quem deu essa informação foi o Fernando Biral. Vamos torcer, porque, olha, 1950 até hoje, nem ponte, nem túnel, nem pinguela, nem absolutamente nada. Qual é o momento, além desse momento crítico da praticagem, tem algum momento maior que preocupa? Operação lá dentro de atracação? Qual é o outro momento importante? Santos é um estuário estreito, né, e sinuoso. Então tem muitos pontos que ele é bem estreito e tem restrições de manobra, né? Outros pontos ele é mais largo, então é mais fácil você cruzar um navio com outro, mesmo os grandes navios. A gente tem pontos específicos no canal, no Porto de Santos, que a gente faz esse cruzamento de navios grandes. Mas tem muito trecho com curvas que são estreitos e, dependendo da situação, se você pega um vento muito forte ou uma corrente muito forte, você tem um abatimento do navio para uma margem ou para outra, né? Então, tem certos pontos do canal do Porto de Santos que é restrito e você tem que ter um cuidado maior, redobrado na manobra. Por isso também a participação, acho que num determinado momento, dos rebocadores. Rebocadores, até para manobra do navio, é isso? Exatamente. Principalmente quanto a esses navios grandes, que são os navios de 2 práticos, que escalam 2 práticos a bordo, justamente pelas dimensões dos navios, né? Então a gente já pega o rebocador, já passa o cabo do rebocador já lá fora, na boia 4. E ele vem acompanhando o navio caso justamente aconteça alguma emergência, o navio perca a máquina, alguma coisa assim. Você falou em grandes navios, nós vamos fazer um break aqui, nosso primeiro intervalo, conversa muito agradável, obrigado, aliás. Nós vamos voltar a falar dragagem. Esse assunto eu acompanho, briguei tanto no CONSAD, Conselho de Administração, em função que vira e mexe a gente tem problema de dragagem. Até pouco tempo atrás, o próprio dragagem foi suspenso. Nós voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje conosco o presidente da praticagem, Bruno Tavares. Deixamos aí um gancho no final do primeiro bloco. Recentemente, aliás, o capitão do esporte esteve conosco, nos deu a honra da entrevista. E acho que naquele dia ele assinou a homologação dos navios 366. Primeiro, para o nosso telespectador, vamos explicar. O 366 é o tamanho, né? O comprimento. É o comprimento do navio, isso. São navios, nossa, agora o 366 já tem, lá fora no continente asiático, tem até maiores. Tem, de 400 metros. Então o Santos já está autorizado ao 366, é isso? É isso aí. Para praticagem, o que é que isso representa? Nós hoje,
manobramos navios de até 340, né? 339, 340, né? A gente chegou até há pouco tempo a manobrar um desse daí. Mas já se homologou, como você mesmo bem colocou aqui, os 366, que são 366 metros de comprimento. Mas ele não só aumenta em comprimento, mas também aumenta em largura, né? Então, hoje, proporcional, né? É proporcional. Então, hoje, os que a gente faz de 48,5 metros de largura vai para 51, 52 metros de largura. E você fala, mas é 2 metros, não sei o quê. Mas são 2 metros, mas são muito mais containers a bordo, né? Então, a gente pula de uma classe de 10 mil containers a bordo para 14 mil containers a bordo. São 4 mil containers a mais. Então, isso não só em comprimento e largura, mas aumenta o deslocamento, que a gente chama, né? É o quanto de tonelada, o quanto de peso ele vai estar deslocando a mais. E é como se você pegasse essas grandes torres, esses prédios que você tem em Santos, né? Colocasse 2, 3 torres enfileiradas, deitasse e entrasse no Porto de Santos com um negócio desse. Então, as dimensões são muito grandes, né? Para o Porto de Santos, justamente como a gente falou no bloco anterior, Santos é sinuoso e estreito, né? Tem muitos pontos estreitos no canal. Então, você manobrar um navio desse já requer outro tipo de cuidado, de treinamento, né, e de pesquisa, porque o navio se comporta de uma maneira diferente dos outros. Então, tudo isso está incluso na preparação da praticária para justamente trazer e manobrar esses navios aqui em Santos. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Nós já tivemos um 366 aqui, não já? Não, nunca tivemos. Não. Há previsão, alguma coisa? Parece que segundo semestre, vamos ver. É o que a gente está ouvindo aí. E aí a pergunta óbvia, a praticagem está pronta? Está pronta, está prontinha? Está pronta. A gente começou, na verdade, a se preparar desde finalzinho de 2016. Quando se começou a ventilar a possibilidade de trazer o 366 para Santos, a gente, acendeu aquela luz amarela, vamos correr atrás disso aí. Então, começamos a conversar com comandantes, com outras praticagens de outros países que já manobravam 366, e sentimos a necessidade de nos prepararmos de uma maneira, né, eficaz e correta. Então, até em 2017 para 2018, a gente fez um convênio com o Centro de Treinamento em Modelos Tripulados, que são navios em escala menor, num lago, né, justamente para a gente treinar os efeitos hidrodinâmicos desse navio. Então, a gente foi para Covington, nos Estados Unidos. Lá nós simulamos num lago, né, justamente alguns pontos, alguns berços de atracação de Santos aqui, justamente com esse modelo do navio de 366 lá. Então, todos os práticos se habilitaram. Além disso, participamos de muitas campanhas em simulador, né, virtual. Simulador é fundamental, né? Na USP, enfim, é um exemplo, né? Então, fomos muitas horas de simulador aí para treinamento. Então, com certeza, os práticos estão prontos a operar esse navio. Não sei se isso acontece, porque cada canal, cada porto tem a sua geografia em termos de canal, de acesso. Sim. Principalmente. A praticagem é obrigatória no mundo inteiro? Praticamente, Se você tem um porto que manobra navios dependendo do tamanho, da dimensão, com certeza ali vai ter um prático. Um porto de mar aberto, por exemplo? Às vezes até tem. Você tem o prático que faz... Às vezes é tão grande a extensão da entrada do navio até o local de atracação, que você tem trechos de prático que só faz a navegação e depois daquele trecho o prático que entra para fazer só a manobra de atracação do navio. Então, existe vários tipos, né, de praticagem e até às vezes divididas em tipos de práticos ali para manobrar aquele navio. Bom, esse assunto 366, 340, 345, seja lá o tamanho que for, a dimensão que for, está diretamente ligado à dragagem. Esse é um assunto que nós, no Conselho de Administração, os representantes da classe, nossa, que briga. A dragagem é um problema eterno, quantos aborrecimentos, mas agora até que está indo. Hoje, a profundidade é 15,20, 15,30. Varia de 15 a 16 em alguns pontos. Isso é a profundidade, que é da lâmina d'água até o fundo. E o calado operacional... 13,20, 13,50, é isso? 14,50. 14,50. Com 1 metro de maré. Com maré alta. Maré alta. Isso. A questão da dragagem é uma preocupação constante, e eu sei que até pela autoridade com que vocês sempre acompanham o assunto, e se tiver que fazer intervenção, fazem, porque é uma questão fundamental na segurança. Como é que você analisa o contexto da dragagem de Santos? Aqui o Santos é um porto que você tem uma taxa de assoreamento mais ou menos de uns 10 centímetros mensal, né?
Mais ou menos, para mais, um pouco para menos. Mas, então, se você não tiver uma manutenção de dragagem, também não adianta você chegar, faz uma campanha gigantesca de dragagem, vamos dragar Santos a 20 metros de profundidade. Fatalmente, depois de uma ressaca ou depois de um tempo, isso tende a degradar. Então, não só a importância de você fazer uma dragagem, mas existir essa manutenção da dragagem também, né, do fundo. E isso é importante porque, como a gente falou, não cresce só em comprimento e largura, mas ele cresce para baixo também, abaixo da linha d'água. Então, hoje, esses navios, por exemplo, do 366, eles normalmente escalam, em média, aí 14 metros, né? Às vezes até mais, 15, dependendo do tipo de operação que ele vai fazer. Então, é muito importante você ter essa segurança abaixo d'água também, né? Abaixo da linha d'água, justamente para você ter a certeza que você vai ter água ali na hora que ele estiver passando. Porque senão, raspa no fundo, grosso modo, raspa no fundo, encalha e fim de papo. Bruno, ainda dentro do contexto da dragagem do 366, em termos de calado operacional, você falou agora que um 366 ele exige o quê? Mais de 14,50 na maré alta? Não, isso depende muito do quanto ele vai carregar, do contrato dele da carga. Porque, né? Desculpe, eles querem carregar o máximo possível, O máximo porque é ganho de escala, né? Hoje aqui em Santos ele teria o limite de 14,5 metros de calado, né? Com a maré, com 1 metro de maré. Quantos teus? Aí eu acredito que chega próximo dos 14 mil. Ele ainda cala um pouco mais, né? Acredito que 15 e 30, alguma coisa assim. Mas vai muito de navio para navio, né? Não são todos os 366, é um padrão de 366. Você tem algumas diferenças em navios de 366. Até em largura, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas chega próximo da capacidade máxima dele, acredito eu. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco dessa conversa agradável com o Bruno Tavares, presidente da Praticagem. Aí nós vamos falar sobre monitoramento. E olha, eu tive a oportunidade, viu, Bruno, de visitar o centro de monitoramento da Praticagem, ali na Ponta da Praia. Isso. Aliás, é uma estrutura hoje de fazer inveja a muitos, com certeza, completamente modernizado. É fantástico. Nós vamos falar sobre monitoramento do canal, sobre VTMS também, que é um projeto que não sai do papel. Ainda bem que há o centro de monitoramento da Praticagem. Voltamos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na Santa Cecília TV. Convidado de hoje, mais uma vez, Bruno Tavares, presidente da Praticagem. Bruno, vamos falar agora eu falei da beleza que é aquela central de monitoramento da Praticagem na Ponta da Praia. Vamos falar da importância do monitoramento e dessa estrutura tecnológica que vocês têm lá na Ponta da Praia. O Centro de Comando e Controle, né, o C3OT que a gente chama, é como se fosse o cérebro da operação, né? Ali justamente que se compila todas as informações que o prático precisa para poder manobrar. Então, tanto que antes da manobra, o prático passa ali no centro, né? Vai ali onde tem a sede da praticagem, e dali ele fica sabendo o tipo de navio, como é que está o vento, como é que está a corrente, onde é que ele vai atracar, quantos rebocadores ele vai precisar, como é que está o tráfego no momento, que não adianta, não é um navio por vez que se faz a manobra, são vários navios manobrando simultaneamente. Então ali o prático se alimenta de todas as informações que ele precisa para a manobra. E o centro tem toda a tecnologia, né, para isso, é uma tecnologia de ponta, né, comparado a centros de controles aí mundiais. Então lá a gente tem toda a parte de sensores, de vento, de corrente ao longo do estuário, marégrafos. A gente tem a nossa boia oceanográfica, né, onde tem o ADCP, que é um equipamento que justamente pega altura de onda, direção, intensidade da corrente. Então, tudo isso o prático precisa para realizar a manobra. Agora, esse centro de monitoramento é fundamental para a segurança da navegação. E olha, posso estar errado, Bruno, desde 2014, em 2014, a OGSPA, então o CODES, contratou o VTMS. Fantástico, projeto fantástico, 4 radares, 4, e infelizmente não foi à frente. E hoje tudo que foi feito, instalaram apenas uma torre, salvo o equívoco, instalaram apenas uma torre. Houve uma grande responsabilidade da então CODESP, não da atual da diretorias passadas, que não indicaram as áreas. O VTMS ajudaria
é imprescindível ou não é nem mais necessário em função de toda essa estrutura tecnológica que a praticagem tem hoje, Bruno? Hoje a praticagem, ela faz esse papel de controle de tráfego, né? Ela faz o papel do Aliás, VTMS. o contrato de vocês foi renovado Com a recentemente. SPA, Com a SPA, mais um ano, não é isso? Mais um ano, exatamente. Estou bem informado, hein? É isso aí, perfeito. Então, nós fazemos esse papel há um tempo já, por concessão da antiga Codesp, hoje SPA, que tem um contrato conosco. Então, lógico, o VTMS ele é um sistema que precisa de coisas, você tem um limite mínimo de equipamentos e tudo. Mas o trabalho em si, a função que se desempenha no VTMS é o que a praticagem faz hoje, que é a coordenação do tráfego, lógico, alinhada sempre em conjunto com a autoridade portuária. Você acha que seria importante ela também implantar, contribuiria ou você não vê necessidade, não seria prioridade? Não é uma prioridade, porque isso a gente já faz hoje em dia. Exatamente. Lógico, se fosse o caso de vir um VTMS para Santos, através da autoridade portuária, é questão de se conversar, porque já é um serviço que se faz, então a praticagem poderia desenvolver isso tranquilamente. Nós falamos há pouco de dragagem, eu queria retomar, mas não no contexto da dragagem especificamente, da batimetria. Primeiro, a gente explicar para o nosso telespectador, Bruno, com seu conhecimento, o que é a batimetria, a importância, ela é fundamental, né? É fundamental. Ela fecha até o porto, se for o caso. Né? Porque é através da batimetria que você faz a leitura do que está debaixo d'água, né? De quanto você tem de profundidade, se ali assoreou, se não. Então, a praticagem até dispõe desse tipo de serviço, né? Então, muitas vezes, quando o prático está fazendo uma manobra, ou vai atracar ou vai desatracar, e ele sente que o navio está com dificuldade de sair daquele local, ou parece que tem alguma coisa, né, embaixo que possa estar, que o fundo esteja assoreado, que o calado daquele navio para aquele local não esteja adequado, a gente sempre manda a lancha lá, nossa, de batimetria, justamente para fazer checar o fundo ali, né, ter uma pré-checagem daquele local, e aí já aciona automaticamente a autoridade portuária, avisa, olha, os práticos estão sentindo dificuldade aqui nesse local, seria bom vocês também darem uma olhada para ter uma batimetria oficial daquilo ali, seja no canal de acesso, seja nos pontos de atracação. Então é muito importante esse serviço de batimetria. E a decisão, é lógico, essa colaboração da praticagem, que faz a operação, é fundamental, mas a decisão final é da Capitania dos Portos, da autoridade portuária, mas aí em termos de capitania, né? Capitania e autoridade portuária, são as duas autoridades do Porto de Santos. E já tivemos limitações, me lembro, alguns anos atrás, nós ficamos, tinha um contrato de dragagem para o trecho 1 e um contrato de dragagem para os trechos 2, 3 e 4. Acabou o contrato de dragagem do 2, 3 e 4. Nós tivemos uma batalha no CONSAR, foi uma das decisões mais delicadas que nós tomamos, que nós aditamos o contrato do 1 para o 2, 3, 4, ainda que em tese pudesse caracterizar a mudança de objeto, para justamente não ficar sem dragagem. Porque aí parava o porto, né? Você entrava no 1 e não chegava no 2, 3, 4. Exatamente. Não é isso? Agora, algum tempo atrás, havia o debate, ainda está na ordem do dia, o Santos 17, que é o Santos 17 metros. Hoje a gente só tem, meus amigos, dragagem de manutenção, não temos de aprofundamento. O Santos 17 seria levar para 17 metros. É viável? Como é que a praticagem... Como é que a praticagem avalia essa proposta? Quanto mais profundo, melhor, né? A gente pode trazer mais carga, pode calar mais os navios, mas, novamente, como você bem colocou, existe a dragagem de aprofundamento e a dragagem de manutenção. Então, se for o caso da gente um dia chegar a 17 metros, 18, o que for, é muito importante também você ter a dragagem de manutenção para manter aquela profundidade no local, né? Devido às condições daqui do estuário. Você tem muito depósito, né? Você tem muito assoreamento, então a dragagem de manutenção é tão importante quanto a de aprofundamento também. Como você disse há pouco, pela característica do canal de Santos. Esse é um detalhe importante. Agora seria 17 de profundidade. De profundidade. Aí o calado iria para uns 16, 15 e pouco? 15, acredito eu. Seria um ganho fantástico. Sim, um ganho fantástico. Você também não tem muito, então a partir do momento que você vai para 20, então aumenta o calado para 18. Você tem limites de operação, mesmo nos navios grandes, até os de 400, você não costuma passar muito de 15, de 15,5, porque é o limite que ele vai calar ali, máximo de operação do navio. Então também não adianta querer aprofundar para 20, 25, que também não vai chegar, não tem o porquê, que você não vai nem operar calados
muito maiores do que isso. Então, é uma proposta polêmica que está diretamente também ligada ao meio ambiente. Sim. Muitos debates já aconteceram, alguns atribuem aquele trecho final da nossa prainha ali no Canal 6, depois do aquário, que sumiu a faixa da areia, seria decorrente da dragagem. É uma polêmica muito grande, mas tem que evoluir. Nós estamos terminando o programa, mas eu tenho uma curiosidade. Sei que você não participou, não foi lá, mas com certeza você leu e leu muito sobre isso. E aí é uma curiosidade também, um amigo meu falou, Márcio, pergunta para ele, o que é que houve com aquele navio no Canal de Suez? Pois é, ainda está... Aí é uma curiosidade, eu sei que você não estava lá, nem era o prático. Sim, estudou-se muito, até conversamos trocamos muitas figurinhas, né, com outras praticagens, enfim, com até práticos de lá. Ainda está sob investigação, né? Até que o navio ainda está lá. É arrestado o termo? Está arrestado lá para justamente não se sabe quem é que vai pagar, como é que vão pagar essa conta aí, desse prejuízo, né? O que houve lá, Bruno? O que não é possível. O que se vê pelos relatos e pelos vídeos e pelo AIS, pela trajetória do navio, o que se está mais propenso a ter acontecido é justamente isso. Ele pegou uma rajada de vento naquele momento, junto, que dizem que existia uma tempestade de areia, que lá é comum, né? E aí isso foi abatendo o navio, e como ele passa num trecho muito estreito, ele sofre a interação das margens ali daquele canal, onde ele está passando. E como o navio é um navio que estava calando bastante, um navio pesado de grandes dimensões, a partir do momento que ele sofre a interação de uma margem, ele abate para outra margem. Então, além de você ter o problema do vento abatendo o navio, tirando o navio da posição do rumo onde ele estava navegando, você tem essa questão da interação com as margens. Então, vai se somando isso e aí cria-se um efeito dominó, né? Não, então, um termo bem popular, não foi barbeiragem, então foi questão até climática. Bom, tudo indica que sim, né? Acredito que sim. Não foi uma barbeiragem a princípio do prático que estava lá, ou da tripulação, ou do comandante, ou quem quer que seja. E aí é que vem a questão da importância do prático. O prático está lá para mitigar riscos, né? Para tentar... Importantíssimo essa sua fala agora, Bruno. Porque muitas vezes a gente a gente tem muitos casos de perda de máquina, de blackout do navio, o navio tem algum problema, ou então pega um vento muito forte, entra uma condição climática adversa, e aí o prático está lá justamente para tentar minimizar o máximo de risco ou o máximo da situação de emergência que possa vir a acontecer, né? Então, essa é a principal importância do prático a bordo. Olha, infelizmente acabou, tinha umas 3 ou 4 perguntas ainda. Vamos assumir um compromisso, em breve você volta, né? Queria falar com você um pouco do Canal do Panamá, queria falar do eventual perda de motor, o que faz, enfim, assuntos importantíssimos que estão diretamente ligados à praticagem, mas infelizmente nosso tempo acabou. Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, conte com a gente, sessão comercial está à disposição, vocês estão conosco sempre. Conte conosco. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sem dúvida alguma. Muito obrigado. Um abraço. Felicidades. Obrigado. Seja feliz.